Bom, pessoal, nós estamos aqui, já estou recebendo o advogado criminalista Wagner Cavalcante, que vai falar tudo para a gente a respeito de um assunto que é bem pertinente. Até mesmo você está com muitas dúvidas. E aí, é preso, não é preso, é absolvido? Ah, eu estou ficando confusa, Renato. Vamos deixar o doutor Wagner responder? Não é isso? Doutor Wagner, boa tarde, tudo bem, meu querido? Boa tarde, Renato. É um prazer estar aqui nesse programa, sempre melhor. A ideia do programa é maravilhosa e muito feliz de estar falando com esse público imenso aqui, trazendo um pouquinho da diferença, direito penal, o que faz um advogado criminalista, qual é a nossa missão, não é isso? Muitas vezes a gente é confundido com aquele que praticou o crime, mas na verdade a gente exerce a defesa dele, né? A gente quibou essa oportunidade e estamos aí para tirar qualquer dúvida. E essa pauta aqui é bem pertinente porque ela causa mesmo uma polêmica muito grande, porque muitas pessoas ficam confusas. E aí, vai ser preso, mas depois de preso, é absolvida? Antes de você responder, doutor, todas essas questões que nós vamos abordar aqui nessa tarde, eu gostaria que você falasse para todos que estão de casa o que vem a ser realmente o direito penal. Muito bem, boa pergunta, viu, Renato, para a gente iniciar. O direito penal, ele é feito para criar normas, né? Imagine, Renato, se nós vivêssemos sem regras, a sociedade vivia na maior bagunça, né? Então, o que serve o direito? O direito está aí para criar normas. Então, a gente tem um direito civil que vai criar normas entre particulares. Por exemplo, eu quero alugar uma casa, como é que eu faço? O direito civil vai te dar regras para isso. Eu quero vender uma propriedade, como é que eu faço? O direito civil vai te dar regras. E onde é que entra o direito penal? O direito penal, o Estado vai criar normas para proteger bem jurídico. Wagner, quais são esses bens jurídicos? A vida. Então, por exemplo, o Código Penal vai dizer lá no artigo 121, diferente do que diz a Bíblia lá, no primeiro mandamento, não matarás. O Código vai dizer lá no artigo 121, matar alguém, ou seja, ele traz uma conduta positiva. Se você matar alguém, o Estado vai investir contra você, ele vai te processar, vai te dar oportunidade para se defender, por isso que a gente fala o princípio da legalidade, vai te dar oportunidade para você se defender, mas só o Estado pode te punir. Então ele vai te processar, vai dar oportunidade para você fazer a sua defesa e pode, transitado em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso, ele pode lhe privar da liberdade. Então veja, aqui no Brasil a gente não tem a pena capital, que é a pena de morte. Aqui também a gente não tem a possibilidade de, como tem em outros países, de matar com um tiro na cabeça, enfim, como é em outros países. Aqui, o máximo que o Estado pode fazer é segregar a liberdade e tolir direitos, sempre dando oportunidade para a pessoa se defender. Por isso que a gente fala do princípio do contraditório, e é isso que, na maioria das vezes, acaba trazendo muita confusão. Principalmente porque, às vezes, a pessoa comete algum delito, é presa e aí sai na delegacia, às vezes a pessoa fica sem entender o que aconteceu, né? E veja, aqui a gente tem o princípio da legalidade, então tanto o delegado como o juiz, ele só permite aquilo que a lei descreve. Sim. Ele não pode fazer mais, a gente não tem aqui o direito costumeiro, não é isso? Então, ele só pode fazer aquilo que está na lei. Então, parte da atividade da advocacia, especialmente a criminal, é fazer com que esses direitos sejam previstos e exercidos. Então, o direito penal é a possibilidade do Estado, né, prever normas e poder punir aquele que, em tese, cometeu algum delito. Você falou algo muito interessante no comecinho dessa frase que você disse, de tudo que você falou, né, a respeito sobre o direito penal, e você deu dois tópicos muito interessantes que me vem em mente. Eu quero até abordar as perguntas, que primeiro foi a respeito de aluguel. Me vem em mente um caso de uma conhecida minha, que ela alugou seu apartamento, uma família, e deixou um estado impecável, pintura, tudo direitinho, mas veio de 2 anos de alugado, ela quando ela chegou de viagem e ela foi ver o estado do apartamento dela. Doutor, o apartamento dela estava todo destruído. Não, era uma imundícia que você não acredita. Todo destruído, a parede, algumas partes dos cômodos, todo destruído. E ela foi reivindicar isso à empresa pela qual ela contratou. Você acredita que a empresa falou assim, não, a gente não tem o direito, não tem como fazer com que o
o inquilino, o locatário venha ter que pintar e arrumar. E ela deixou por isso mesmo e ela teve um prejuízo muito grande na época financeiro, porque ela teve que meio que refazer toda a casa mediante a destruição que esse locatário fez. Qual que seria o direito dessa pessoa? Como que ela teria que reverter isso chegando para a empresa que fez a locação? Tá, boa pergunta também, Renato. Quem vai te trazer essas normas é o direito civil. Então, é necessário que tenha primeiro um contrato de locação bem redigido. É por isso que a gente fala que todos aqueles que vão procurar seus direitos, que vai fazer a venda de um estabelecimento, de uma empresa, que vai fazer a locação de uma casa, ela precisa necessariamente procurar um advogado. Se tivesse um contrato bem redigido, com as obrigações bem claras, com uma fiança, né? Existe vários tipos de fiança que poderia dar garantia a ela quando da desocupação. Há como cobrar isso judicialmente, mas se ela tivesse antes uma fiança locatícia, se ela tivesse um fiador, então, claro, a locadora a locatária ia desocupar o imóvel, mas ela teria meios para cobrar isso. Então, se haverá uma intermediação, né, uma imobiliária, por exemplo, tem que ter um contrato de intermediação também, dizendo bem claro qual é o papel dela, o que ela vai fazer. E o caso dela não chegou nem a ser uma imobiliária, era uma empresa prestadora de serviço que fazia esses casos de locações que ela fez. E ela não teve, doutor, a casa dela ficou destruída, entregaram a casa dela destruída, os aluguéis foi tudo direitinho, mas só que o estado que foi entregue para ela não condizia com o estado que ela entregou para a pessoa que estava alocando o imóvel dela. Daí a importância, Renato, de ter um contrato bem redigido. Qual seria o ideal? Ter um laudo de vistoria inicial, onde se tira a foto do imóvel para comprovar como ele foi entregue. Sim. Porque quando da saída dela, é feita uma outra vistoria para comprovar o estado que ela entregou o imóvel. E é com base nisso que, se ela não pagar administrativamente, a gente pode postular isso judicialmente. Olha. E aí, com as regras do direito civil, Código Civil, um contrato de locação bem elaborado, ela consegue se ver ressarcida seus direitos. Inclusive, status quo, né, o estado inicial do imóvel. E nós sabemos que, pelo menos lá no Rio de Janeiro, nem todas as empresas que elas fazem o trâmite todo sobre locação, elas têm um advogado por fora. Então, quando a gente for lidar com empresas que não seja imobiliária, a gente tem que colocar um advogado para poder estar por trás e conseguir resolver todo esse esquema. Exatamente, Renato. Porque hoje a gente procura um advogado só quando já tem um problema. Já tem um problema. A ideia é que com esse profissional nós sejamos consultados antes do problema. Se algum profissional do lado dela tivesse revisto esse contrato, certamente faria inserir algumas cláusulas, algumas garantias para que ela não ficasse no prejuízo como ficou. Bola pra frente, agora já passou. Aprendeu do pior jeito, né? Aprendeu do pior jeito e teve um prejuízo alto, hein? Imagina. Porque era um casal e uma criança e parecia que naquela casa tinha mais de 6 pessoas mediante a destruição que foi o imóvel. Um contrato de locação, por exemplo, pode até regular a quantidade de pessoas, para você ter ideia. Pode dar o direito da pessoa fiscalizar o imóvel, né, para verificar como é que está o imóvel, enfim. É por isso que precisa consultar um profissional, um advogado. Entendi. E o doutor Wagner, qual que seria a função do advogado criminalista? A gente gostaria de abordar um pouco sobre esse tema agora. Muito bem. O que nós falamos agora, e até bom para ajudar a diferenciar, seria um profissional da área civil quem faria todo esse trabalho. Né? Um advogado criminalista, onde é que ele atua? Ele pode atuar na defesa da vítima, né, vítima de crime, mas essencialmente e necessariamente ele atua para defender o acusado. Eu costumo falar que aquele que a gente defende, ele não é um condenado, ele é um acusado. Então, nós falamos aqui que o direito penal ele protege bem jurídico. Então, a nossa liberdade, a nossa honra, né? Você está no meio de canal, você sabe que você não pode proferir ofensa, senão se comete crime. Quem que vai te defender? Quem vai defender a emissora? Um advogado criminalista. Então, nosso papel é estar ao lado daquele que está sendo acusado de algum delito, que, repito, ele pode ser até inocente. Mas ainda se não for inocente, a nossa lei, em alguns momentos, ela prevê algumas possibilidades. E não seria benefícios, né? Benefício, eu imagino algo que está sendo dado gratuitamente. O que a gente observa é que tem que ser cumprido a lei.
por exemplo, Renato, a lei fala que aquele que comete um crime, se ele confessar a prática, ele tem que ver a pena reduzida. Tá na lei isso. Então, veja. Por isso que tem. Agora vamos entrar um pouquinho de Bíblia. Bom. Tem tudo a ver. Claro, que claro. o próprio Jesus falou? Aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança o quê? Misericórdia, não é isso? E aqui o nosso direito, ele vê a atenuação da pena. O juiz vai reduzir a pena se ele confessar judicialmente a prática do delito. Não é o que a gente quer que aconteça às vezes, né? De ele ser torturado para confessar algo que não cometeu, né? Isso pouca parte das polícias faz isso hoje em dia. Por isso que é bom as câmeras que tem nos nossos policiais militares. Ótimo. Né? Tem provas. Para dar legalidade, para mostrar que o profissional está agindo corretamente. Então, mas eu digo, às vezes, como defesa, a própria confissão do delito serve para auxiliá-lo, né? Porque não dá simplesmente para ele negar a qualquer custo. A gente pode utilizar os benefícios aí, ou a previsão da lei, para que ele seja beneficiado com isso. Doutor, você está falando agora sobre confissão, minha mente está aqui querendo fazer várias perguntas. O direito penal faz isso. A confissão, por exemplo, ela garante isso quando ela é feita no dia em que ela está lá de frente o delegado que foi abordado, você foi pego no ato tal, é isso. A pessoa já tem que confessar de imediato ou quando ela a pena, quando eu digo a respeito da pena reduzida, ou então quando ela já sabe, você tem 20 anos, você vai ficar preso aqui 20 anos, depois da pessoa saber que ela já foi acusada com 20 anos, aí ela vem a confessar, é reduzida ou isso pode ser feito antes? Como é que é feito? Muito bem, só para entender, né? Normalmente, na maioria das vezes, um procedimento ele se inicia com a prisão ou na delegacia, né, que é conduzido pelo delegado de polícia. E aí, lá, para que serve uma investigação? Primeiro, para verificar se o crime aconteceu, a gente chama isso de materialidade. Primeira providência do delegado é verificar se o crime aconteceu. Segunda providência do delegado é verificar quem praticou aquele crime. A gente chama isso de autoria. Então, comprovado que o crime aconteceu e tendo indícios que o crime foi cometido por determinada pessoa, a gente preencheu esse binômio e aí o delegado... Tudo isso antes da pessoa... Antes do fórum. Antes do fórum. Vamos imaginar. Entendi. Isso em investigação. Ok. Né? E aí o delegado ele pode indiciar, né, o procedimento que ele verifica, olha, eu como delegado acredito, né, membro da Polícia Civil, acredito que o crime foi praticado por determinada pessoa. Ou ele pode simplesmente relatar, ele vai fazer um resuminho de tudo o que aconteceu e esse processo vai para o fórum. Quem é o titular da ação penal, ou seja, quem vai movimentar isso é o Ministério Público, que a gente chama de promotor de justiça. Né? O promotor de justiça é que vai verificar isso. E aí ele vai verificar se ele vai acusar formalmente aquela pessoa ou não. E aí, se ele for acusar essa pessoa, é que essa pessoa ela é intimada para comparecer, para fazer a primeira defesa, e aí que entra o advogado criminalista. Na área penal, ninguém pode ser processado sem advogado, se for caso de nulidade. Não pode? Não pode. Não o Estado pode ser ele é processado obrigado, se a pessoa não tem condições de constituir um advogado, vai inclusive essa advertência. Se você não tiver como constituir um advogado, é só para falar isso para o oficial de justiça que o Estado lhe dá um advogado. Ou ele é defendido pela Defensoria Pública, né, que é uma instituição onde atende pessoas carentes, ou qualquer um outro advogado, mas ele é obrigado a estar defendido por um advogado sob pena de nulidade. Não existe processo ou o processo é nulo. Muito bem. Aí nessa primeira oportunidade é que ele vai comparecer depois em juízo e ele vai falar, olha, realmente eu cometi o crime. É essa confissão que vale, Renato, feita em juízo. Porque é em juízo que a gente chama que instalou-se o contraditório. Começou o processo. A fase de investigação é uma etapa, mas ele tem o direito de fazer defesa em juízo, quando vai para o fórum. Entendi. E podemos colocar agora como exemplo, o que está acontecendo aí, está causando uma polêmica no Brasil inteiro, que é o nosso ex-governador Sérgio Cabral, né, que uma vez que a pessoa é condenada, ela pode então ser absolvida, doutor? Pode, vamos lá. Primeiro, a nossa lei ela fala que alguém é considerado culpado até a sentença penal transitada em julgado. Parece complicado, mas o que é isso? Significa dizer que ela só pode ser considerada culpada quando não houver mais recurso.
Sim. Enquanto houver recurso, ela é uma condenada, mas não transitou em julgado. Então, ela não é culpada por aquele delito ainda. No caso do governador, embora a gente não vai tecer comentários especificamente sobre o processo, mas a prisão, por que ele está preso? Ele está preso preventivamente. O que é essa prisão preventiva? Prisão preventiva, ela está presa em decorrência do processo. Disseram que para melhor investigar, para melhor ele responder o processo, ele teria que ficar preso, né? Só que, olha quantos anos isso já passou. Então, o argumento da defesa é que não seria justificável ele ficar preso preventivamente por tanto tempo. E é isso que julgou o STF. O STF não está absolvendo ele. Porque no caso o quê? Não tem provas? Não, na verdade, não transitou em julgado. Ainda, as decisões condenatórias dele ainda cabe recurso. Então ele foi condenado pela primeira instância, na segunda, mas ainda cabe recurso. Então, o que a gente fala tecnicamente? Enquanto houver recurso, enquanto ele puder recorrer daquela decisão, ou seja, a decisão pode mudar. Ele está condenado, mas pode ser absolvido. Não, por quê? Porque ainda cabe recurso, porque não transitou em julgado. Então, enquanto houver recurso, ele é preso provisório. E a prisão provisória, ele não pode ficar eternamente preso provisoriamente. Não tem nenhuma sentença que não caiba recurso. Embora a condenação dele acumule mais de 400 anos, ele está preso preventivamente. Todas elas cabem recurso ainda. É por isso que a maioria do STF entendeu que ele não poderia ficar tanto tempo preso provisoriamente. E ainda que alguns digam que mas o advogado utiliza recurso, que o advogado é que faz tudo isso demorar, é preciso que se estabeleça, que se entenda, e por isso essa oportunidade aqui no programa, Renato, é boa. O advogado, ele não cria leis. O advogado faz pedido, isso é avaliado pelo Ministério Público e quem decide é um juiz. E aí, às vezes, a gente ouve, mas o advogado, ele encontra brechas na lei. Não, na verdade, a gente pede o que está escrito. Brechas na lei seria pedir algo que não está escrito. O que a gente pede normalmente, e sempre, na verdade, é o que está escrito, é que se cumpra o que está escrito. Porque aqui a gente fala que tem o princípio da legalidade. Sim. O juiz só pode dar aquilo que está escrito. E falando acerca disso aí, de leis que você acabou de abordar, muitas pessoas já falam assim, usam exatamente essa palavra, as regalias são grandes para quem é famoso, seja artista, seja políticos, né? Esses casos de crimes acontecem muito no meio da política, que são presos, e por eles favorecerem benefícios financeiros, eles já são logo absolvidos. E com anônimo não, uma pessoa que é anônima, ela fica lá presa anos e anos, o juiz nem se lembra, a pessoa vai ter que orar a Deus para Deus fazer o milagre e abrir o cárcere. Não existe esse tipo de caso de acepção. Existe ou não existe? Doutor, eu gostaria até que você falasse, porque há um questionamento muito grande pela população entre querer favorecer esse tipo de pessoas que têm o poder aquisitivo, que são políticos, principalmente os políticos e traficantes pelo poder, e aquelas pessoas que são anônimas, até mesmo são presas injustamente, que levam aí, tem casos aí de preconceito racial que o garoto está preso há 2 anos, 3 anos por não ter feito nada. Isso é uma prática no nosso meio, infelizmente. A lei diz que a gente tem o princípio da igualdade, todos têm que ser tratados de forma igual. Sim, claro. Isso é a teoria, né? O que a gente vê na prática, Renato, que infelizmente, esses casos que ganham a mídia, por exemplo, existe ao menos um julgamento mais célere do que aquele que não apareceu na mídia, que é o seu João, que é a dona Maria, isso infelizmente. Agora, quanto ao estabelecimento prisional, o que a gente tem que pensar? O Estado, lembra que eu disse que o Estado ele pode intervir, inclusive, segregando a liberdade de alguém. Então, se ele está segregando a liberdade de alguém, ele precisa dar segurança àquele que está lá sob seu comando, sob sua guarda. Então, o que a gente vê na maioria das vezes é que o próprio Estado, aqui em São Paulo, por exemplo, todos os estados têm, são normas para pelo menos deixar ele em ambiente separado. Porque imagina colocar um governador perto daquele que passou um perrengue danado quando ele foi governador e ele é acusado de ter desviado. Vão matá-lo e o Estado tem que proteger a segurança dele. Por exemplo, um policial não pode ficar junto com outro popular. Então, o Estado, às vezes, ele estabelece normas internas para que esse não fique com a população comum. Mas que, infelizmente, o que a gente vê na maioria das vezes é que
são processos que são julgados mais sérios do Mais que sério, aqueles né? que não são. E o cárcere vai de acordo com a escolaridade da pessoa, doutor? Também? Enquanto preso provisoriamente, né? Nosso ordenamento fala que aquele preso provisório fica em isolamento separado daquele preso comum, que não tem ensino superior. Mas uma vez condenado, em tese, é o mesmo ambiente. É o mesmo para todos? É o mesmo para todos, mas ainda assim existe essa diferenciação. Por exemplo, não há possibilidade de deixar um governador acusado de desvio com um popular. O que vão fazer com ele? Enfim, e como o Estado ele tem que prover a liberdade daquele que está com a sua liberdade segregada, vai deixar um estabelecimento separado daquele preso comum. Aliás, para a própria segurança dele. Né? Entendi. Porque não é porque o Estado segregou a liberdade dele que pode confiná-lo em qualquer lugar. E não pode, para a segurança. Tanto é que a gente tem casos de indenizações por presos que foram mortos por outros presos. O Estado tem que dar segurança para ele. Entendi. E, doutor, para que serve o Tribunal de Júri aqui no Brasil? Muito boa pergunta, né? Diferente de como acontece aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o Tribunal do Júri ele tem uma competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Parece complicado, mas é simples, né? Eu disse que um dos bens jurídicos que o direito penal protege é a vida. Então, toda aquela pessoa que ela é acusada de ter atentado contra a vida de alguém, ou seja, ter tentado matar alguém e ter concluído isso ou não, ela é submetida a um tribunal do júri. O que é o tribunal do júri? Então, vai ter essa etapa, Renato, da delegacia, vai ter investigação normal, vai se apurar, primeiro, que o crime aconteceu, segundo, que, olha, ao que parece, esse crime foi cometido por determinada pessoa. Aí a gente tem a autoria, né? E o que é a materialidade? A materialidade é a prova que o crime aconteceu. Muito bem. Feito isso, o processo ele é enviado para o fórum. E aí o promotor de justiça vai verificar a mesma situação. Olha, tenho prova que o crime aconteceu, né? E tenho aqui indícios de quem cometeu foi aquela pessoa acusada. Muito bem. Feito isso, inicia um processo de defesa. Tá? Falando em termos simples, inicia um processo de defesa e aí entra o advogado criminalista de um lado, o promotor de outro defendendo a sociedade e o advogado criminalista defendendo a liberdade daquele acusado. Muito bem. E aí tem que dar ao Estado todas as etapas de defesa. Então, esse acusado pode levar testemunhas, pode requisitar perícias, a gente chama isso de contraditório. Então, ele pode e deve fazer isso. Muito bem, concluída essa etapa, se for o caso até inclusive de confissão, é nesse momento que ele pode fazê-lo. Né? Como você falou, a confissão ela tem que ser feita em juízo, né? Perante um juiz. Muito bem, finalizou essa etapa, o que o juiz vai verificar? Olha, chegamos ao final do processo, tem prova que houve o crime, né? Ou houve homicídio, a pessoa veio a óbito, ou a gente chama de homicídio tentado, é quando ela não vai a óbito, ela fica viva. A gente chama tecnicamente de homicídio tentado. Muito bem, finalizada essa etapa, o juiz fala, olha, agora finalizada essa etapa, eu vou emitir uma sentença de pronúncia. O que é isso? Ele vai mandar esse processo para o Tribunal do Júri. São 7 pessoas populares que vai julgar. 7 pessoas do povo que não precisa ter conhecimento técnico jurídico. Os requisitos, ela não tem antecedentes, ser maior de 18 anos e alguns mas que não obriga ela sequer a ter formação jurídica, sequer ter curso superior. Por isso que alguns chamam de júri popular. E é isso mesmo, entendi. O júri popular. São 7 pessoas do povo julgando um do povo. Então, e aí nesse momento que a gente às vezes vê na televisão, pessoas brigando, enfim, vê o promotor de justiça, vê o advogado, porque naquele momento o promotor vai tentar defender a sociedade pedindo a condenação dele, se ele achar que pede absolvição, ele pode fazê-lo também, e de outro ele vai ter o advogado tentando ou pedir absolvição, ou falar, olha, realmente houve o crime, mas não foi desse jeito. Como? Apresentando circunstâncias que diminuem o crime. Né? Isso é o tribunal do júri. E aí, ao final, quem condena ou quem absolve não é o juiz. São aqueles 7 populares que estão lá. Olha que coisa, hein? E engraçado, qual é a diferença? A curiosidade só aqui para o programa. Diferente como acontece nos Estados Unidos, lá o júri popular ele julga causas cíveis também. Questões de trânsito, questões empresariais. Aqui é diferente, só crime contra a vida.
E como é que decidem lá nos Estados Unidos? Lá, eles se reúnem e só podem vir a emanar a sua vontade quando todos querem a mesma coisa. Caramba, que coisa, hein, doutor? E aqui é diferente. Aqui eles não podem conversar sobre o processo. E como é que eles voltam? Só com a cédula sim ou cédula não. Se eles conversarem sobre o processo aqui no Brasil, o júri é anulado. Olha só. Então, né, diferente como acontece lá, que o nosso júri é diferente. Mas é a oportunidade que a gente tem de um povo julgar do povo. Só de curiosidade, Renato, existem... Eu não sei como a gente está de tempo. Está um pouquinho estourado. Existe projeto para julgar crimes cometidos por político e ir para júri. Mas, felizmente, são projetos de lei que não passam. Por que será? É verdade. Doutor Wagner, muito obrigado. Rapaz, que bate-papo maravilhoso. Eu estou aqui bem alimentado com todas as informações, feliz. Doutor, você pode deixar, por favor, os seus contatos, onde você atende, aqui em São Paulo, fica à vontade. Claro. Telefone. Então, eu vou deixar o meu Instagram, que é @wagnercavalcantedos.santos, e também meu e-mail, que é wagnercavalcantedos.santos@gmail.com. Então, aqueles que não deu para perguntar, eu aceito as perguntas e fica meu contato. Fechou. Renato, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor Wagner. Muito obrigado pelo carinho. Imagina. Tá bom?